tarde! Agora nós vamos iniciar a nossa aulinha de ciências, tá certo? Vamos pegar o módulo e vamos abrir na página 171, tá bom? Na semana passada, nós falamos sobre a fase da vida, a adolescência, tá certo? Hoje, nós iremos falar sobre a fase da vida adulta, tá certo? Então, nós vamos colocar o nome classe e a data de hoje, 31/7/2020, tá bom? Fase adulta. Como você viu na página 163, Juliana e Marcelo, os pais de Eduardo, estão na fase adulta. Geralmente, a fase adulta se inicia por volta dos 19 anos de idade, quando ocorre o final da adolescência e vai até o final da vida. Então, essa é uma fase da vida, a fase adulta, é uma fase que a gente ganha mais responsabilidade. Ou seja, é uma fase em que a gente arruma um emprego, que a gente entra na faculdade, não é mesmo? É uma fase também de ter filhos, a fase adulta. Porém, para ter filhos, a gente precisa ter muita responsabilidade, a gente precisa de um emprego e também, muitas vezes, ter maturidade, né, para lidar com aquela situação de ter uma criança, entendeu? Então, assim, não é porque entrou na fase adulta que você vai precisar ter filhos. Primeiro você tem que arrumar um emprego, não é? Ter responsabilidade, que filho é uma coisa séria, uma coisa muito séria, tá certo? O seu papai e a mamãe de vocês, eles têm muita responsabilidade com vocês, não é? Então, é uma fase muito importante. É uma coisa que tudo tem que ser muito planejado, tá bom? Então, essa fase é do papai e da mamãe de vocês, certo? Do vovô, da vovó, que é a fase adulta, certo? Aqui nessa foto, geralmente, na fase adulta, as pessoas desenvolvem diversas atividades, trabalham e têm uma profissão, certo? Então, essa é a fase que você tem uma profissão. Muitas vezes, o papai e a mamãe em casa só trabalha o papai, mas a mamãe toma conta da casa, toma conta de vocês também, entendeu? Então, assim, desenvolve diversas atividades, que são essas, tá certo? Nessa fotografia aqui, nós podemos ver os médicos, eles são médicos, tá vendo? No local de trabalho deles. Aqui, na fase adulta, muitas pessoas se casam e planejam ter filhos. Tá vendo só com o bebê no colo? Muitas pessoas também optam por não ter filhos. Muita gente se casa, mas não quer ter filhos e não tem problema. É só uma escolha deles, tá bom? Tem muita gente que casa, tem um filho, 2, 3, né? Os meus pais tiveram 3 filhos. Eu e mais 2 meninos. Mas tem muita gente que não tem filhos, tá bom? Então, assim, é uma escolha da pessoa, dos dois. Vamos virar aqui a página. Idoso. Como você viu na página 163, Joaquim e Amélia, os avós de Eduardo, também estão na fase adulta, mas possuem mais de 60 anos de idade. Todo adulto com mais de 60 anos é chamado idoso. Então, quando um adulto tem mais de 60 anos, ele é chamado idoso. Tá certo? Tipo, nosso vovô, a nossa vovó, tem gente que tem bisavó, então eles já são idosos, não é? Então eles precisam de um nosso carinho, do nosso cuidado, entendeu? Então nós devemos sempre respeitar os idosos, sempre, 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 sempre ajudar quando eles precisarem, porque eles já têm várias limitações, eles já não podem andar rápido, não é? Muitas coisas eles vão fazer devagarzinho, porque também a idade chega, né? E a gente não pode mais estar fazendo. Muita gente não faz mais as coisas mais rápido, como fazia quando era jovem,
tá bom? E nós devemos sempre cuidar deles. Até porque todos nós iremos passar por essas fases, não é? E lá na frente, alguém também vai cuidar da gente. Então, nós devemos sempre cuidar dos idosos, tá bom? Na fase adulta, o corpo humano continua mudando e envelhecendo, uma característica natural de todo ser vivo. Em geral, nas pessoas idosas, é mais fácil observar alguns sinais de envelhecimento, como as rugas. Além disso, é natural os idosos apresentarem movimentos do corpo mais lentos e muitas vezes visão e audição reduzidas. Então, assim, uma pessoa idosa, ela se destaca muito, né? Algumas coisas se destacam nelas, tipo o cabelo. Aí o cabelo já fica grisalho, fica branco, bem branquinho, né? Aparece ruguinhas aqui na testa, a mão também enruga e é super natural. Todos nós iremos ficar assim, certo? Aí, às vezes, a gente fala, ele não escuta direito, né? A visão também acaba vendo pouco, né? A gente não enxerga muito bem e é normal, né? É a idade que chega e é natural. Nós só temos que respeitá-los e ajudá-los sempre, tá bom? No entanto, os idosos podem manter uma vida ativa e saudável, ter uma alimentação equilibrada e nutritiva, fazer exames médicos com frequência, praticar atividades físicas regularmente e ter momentos de lazer, entre outras atitudes possibilitam que essa fase da vida adulta seja vivida intensamente e de maneira saudável. Então, não quer dizer que é idoso que é doente. Não, não. Eles têm uma vida normal, eles praticam atividade física, eles andam, muitos trabalham, não é mesmo? Super normal, tem uma vida normal. Tem algumas coisas que eles não conseguem fazer? Tem, mas não quer dizer que eles são doentes, quer dizer. Então, assim, eles são como nós, só a idade que chegou para eles, né? Tá certo? Então, eles podem ter uma vida ativa e saudável como nós. Tá vendo aqui essa imagem? Eles estão praticando atividade física, andando de bicicleta. Não é legal a gente ver uma pessoa jovem andando de bicicleta, mas a gente também pode ver o idoso andando de bicicleta, tá certo? Aqui. Você acha que as atitudes citadas acima também devem ser seguidas em outras fases da vida? Vocês acham aqui que essas atitudes aqui devem ser seguidas tanto na infância como na adolescência? Vocês acham? Vamos falar sobre isso na live, tá certo? Agora aqui. Vamos aqui. Estatuto do Idoso. A gente viu em uma aula dessas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, não foi? A tia explicou que os direitos deles, o que é que eles devem ter, não é mesmo? E também tem o Estatuto do Idoso, tá certo? Que é muito importante também ser respeitado. Vamos lá. Crianças, adolescentes, adultos e idosos devem ter seus direitos respeitados. O Estatuto do Idoso é um documento composto por leis que garantem vários direitos aos idosos. Vamos conhecer alguns deles. Direito ao esporte. Todo idoso tem direito à prática de atividade física, como caminhada, alongamento e dança. Olha só os idosos dançando, tá vendo? Eles também podem dançar, tá vendo? E também tem que praticar atividades físicas. Direito ao lazer e à diversão. Os idosos podem ir ao cinema, ao teatro, a apresentações musicais, entre outros eventos. Direito à educação. Os idosos têm direito de aprender a ler e a escrever,
além do direito de aprender áreas de tecnologia, como computação e outras técnicas de comunicação. Olha só, os idosos em uma aula de informática, tá vendo? Então, eles também, quem não teve a oportunidade de estudar quando era jovem, eles podem normalmente estudar quando estiver na fase adulta, né? Ou idoso. Pode sim estudar, tá certo? Direito ao atendimento prioritário. Os idosos têm direito ao atendimento preferencial nas filas de bancos, supermercados, lojas, entre outros locais. Além disso, parte das vagas do estacionamento desses locais devem ser destinada a eles. Então, eles têm vaga preferencial, tá bom? No ônibus, no estacionamento, vaga de estacionamento, fila de banco, de supermercado, certo? Muitas vezes no supermercado não tem dizendo que aquela é a preferencial. Mas assim, se a gente tiver numa fila e tiver um idoso atrás da gente, a gente pode dar a vaga a eles, tá bom? Ou até mesmo ajudá-los, porque às vezes eles estão com muito peso na mão, a gente pode pegar alguma coisinha para ajudar, tá certo? Olha, idoso sentando em banco preferencial. Tá vendo? Ele tá sentando aqui no ônibus, no banco preferencial. Direito à gratuidade. Pessoas com mais de 65 anos de idade podem usar gratuitamente os transportes coletivos públicos urbanos.